E aí galera, beleza? Tô de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser a continuação dos nossos vídeos de curso básico de estrada. E hoje eu vou passar um recado legal para vocês aqui, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é o seu projeto Slide. Galera, é o seguinte. Nós viemos já de 30 vídeos, certo? Eu já ensinei para vocês o conceito do fade, conceito do delay, como gravar o seu fade, como gravar sua sequência, como copiar sua sequência. Então, assim, a partir de hoje, eu posso dizer que vocês já conseguem chegar em qualquer ambiente e gravar o show de vocês. Fazer a abertura de vocês, fazer o seu o seu show acontecer, certo? Agora, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês um conceito de como fazer efeito, certo? Eu vou dar uma explicação sobre efeito. Depois eu vou dar uma explicação sobre clonagem. E por último, uma explicação sobre parcial. Para vocês terem esses 3 itens também na cabeça de vocês para quando vocês forem trabalhar. Lembrando que se você quer aprender a fazer realmente efeito, se você quer realmente aprender a fazer parcial, se você quer realmente aprender a clonar, chegou o momento de vocês passarem para o curso normal, certo? O curso básico de estrada agora, ele vai mostrar um básico de como você não apanhar quando você chegar na estrada, certo? Quando você tiver com a mesa na sua frente, você trabalha com uma volante, você trabalha com uma pallet e encontrou uma MA na frente e você precisa fazer seu show acontecer. Então, a proposta do curso foi essa. Porém, até agora, até a aula 31, eu ensinei para vocês normal, da forma que você aprenderia se você fosse fazer um curso completo de MA. Agora que o curso vai dividir, vai simplificar, ou seja, eu vou ensinar só o básico mesmo para vocês aqui. Lembrando que você tem aula de clone, você tem aula de parcial, você tem aula de efeito, tudo no curso principal, sem custo, se você quiser fazer sem custo. E você tem a oportunidade de entrar para o grupo VIP e fazer o curso completo comigo e aprender realmente a mexer na mesa. Certo? Agora fica a seu critério. Ir para o curso grátis, que você vai aprender também, porque é bastante vídeo, bem explicado, ou entrar para o curso VIP e estar estudando com a gente. Certo? Você tem 2 opções aqui. Beleza? Lembrando que se você optar por ver esse vídeo aqui até o final, os próximos vídeos do Básico de Estrada, esse curso foi proposto exatamente para isso. Pessoas que não trabalham com MA ainda e queriam ter um primeiro contato com a mesa. Queriam poder chegar num local e conseguir fazer seu show funcionar. A proposta do curso é essa desde o primeiro vídeo. Se vocês assistirem meu primeiro vídeo, o vídeo 0 lá, vocês vão saber da proposta, certo? Eu estou explicando isso aqui agora, nesse momento, para não ter aquelas críticas. Pô, mas está muito básico, é muito simples. Não é muito básico e não é muito simples. É a proposta desse curso. São pessoas que não têm a mesa e querem saber mexer o básico dela, beleza? Então, sem dúvidas, vamos continuar aqui agora. Hoje a gente vai aprender a fazer efeito, certo? Para fazer efeito, a gente precisa criar uma vista de efeito, certo? A gente já fez várias vezes aqui sem eu explicar, mas vocês já devem ter até aprendido, mas vamos lá. Vista de efeito, certo? Vou salvar aqui. Para criar um efeito, você tem que selecionar os moves que você quer que funcione no efeito e criar o efeito, ou você cria o efeito e depois seleciona o move que você quer que entre naquele efeito. Das 2 formas funciona, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui com as minhas lâmpadas, ó. Se eu selecionar minhas lâmpadas aqui, ó, vou selecionar só essas 3. Clicar com o botão ao contrário. Vou em New. Ó, eu tenho todos os atributos. Mas eu sei que isso daqui é uma lâmpada. A lâmpada só tem dimmer. Então eu vou ter que fazer um efeito de dimmer. Confirmei. Ó,
Deixa eu abrir a tela aqui para vocês, ó. Então, por enquanto, a gente não vai configurar nada. Eu só vou mostrar para vocês que a forma do efeito está em sim. Depois eu vou explicar para vocês algumas linhas importantes que vocês têm que saber. E a velocidade está em 60. Desliguei o efeito. A hora que eu ligo ele, nós temos nosso efeito funcionando, certo? Se eu dar um clear e selecionar todas as minhas lâmpadas e clicar no efeito, ele continua só os 3 que eu selecionei, porque o efeito está feito para 3 lâmpadas. Se eu fizer a mesma coisa aqui do lado, sem selecionar nada, New, Dimmer, ó, não mexi em nada, só sair e clicar nele, ele não vai acionar nada. Porém, se eu selecionar 2 lâmpadas, ele vai vir para 2 lâmpadas. Se eu selecionar 4 lâmpadas, ele vai vir para 4 lâmpadas, certo? Ou seja, ó, aqui está um AS e um AT, tá vendo? De Selective e de Template. Ou seja, você consegue fazer os dois tipos de efeito, certo? Vamos apagar eles aqui. Vamos pegar aqui nosso 5R. Vamos ligar o 3D, né? Legal de vez em quando ver o que está fazendo. Conectou o 3D, então vamos lá. Então agora, vamos supor que eu vou fazer um efeito de movimento. A gente viu um de dimmer, agora vamos fazer um de movimento, certo? Vou chamar meus aparelhos, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó, vou chamar meus aparelhos lá do fundo, ó. E vou abrir eles, certo? Tem meus aparelhos aqui. Venho com o botão ao contrário. New. Daí eu vou colocar, vamos por um efeito de tilt. Vou colocar um efeito de tilt aqui, certo? Venho aqui na minha velocidade, ó. Vou abaixar para 6, para ficar bem lentinho. E vou montar meu efeito de tilt, ó. Certo? Mesma coisa. Se eu chamar direto o efeito, ele já vem. Como ele é só um movimento, ó, eu chamei, ele já está funcionando. Porém, ele está apagado. Ó. Se eu apertar o highlight, ó, ele está funcionando. Posso também vir pela seleção, selecionar só alguns. Ó, ficou o número 6 aqui. Vou ligar o highlight aqui, ó. Só 6 aparelhos entraram no movimento. Se eu chamar os outros aqui, eles estão parados, ó. Certo? Se eu chamar todos, ó, esses aqui estão parados. Se eu clicar no movimento, ele começa a fazer, certo? Daí pode ver que como eu chamei em dois tempos diferentes, eles não estão mais sincronizados. Daí eu tenho duas formas de fazer. Eu posso vir aqui no Blind, clicar no Blind e voltar. Daí ele vai sincronizar o efeito, tá vendo? Ou eu posso escrever Sync Effects aqui na linha de comando. Eu prefiro vir no Blind que é mais rápido. BB, você sincroniza seu efeito, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês algumas passagens que você tem dentro do efeito, certo? Vamos apagar aqui, ó. Então vamos lá. Chamei os aparelhos, vou tirar meu highlight, né? A primeira coisa que eu vou explicar para vocês, ó, você tem seus atributos, certo? Chamei um dimmer, confirmei. Nós temos essa primeira linha. Essa primeira linha é quantidade. Pode ver que eu selecionei 12 aparelhos, eu tô com meus 12 aqui, certo? Se eu vier aqui, por exemplo, e selecionar esse daqui de baixo, e vir aqui no aparelho, vou selecionar
só um pouco menos para a gente poder ver a diferença, senão a quantidade vai ser a mesma. Ó, tem os 12 aparelhos aqui. Se eu quiser substituir, eu dou um take selection. Agora só tem os 8 de baixo, certo? Então a gente consegue substituir. Se eu selecionar aqui, ó, dar um take selection, ó, o efeito passou para os de cima. Se eu quiser somar, eu seleciono de novo os de cima, seleciono os de baixo e dou um take selection. Ele vai somar os aparelhos, certo? Então a primeira linha é onde você tem a quantidade de aparelho. A segunda linha são seus intervalos. Vamos supor, ó, chamei os aparelhos, colocamos aqui os 12, né? Então vamos lá. Eu tenho intervalo. O intervalo, por exemplo, eu tenho ímpar, par, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, certo? Vamos supor que eu pegar o ímpar. Ó, na hora que eu chamo meu efeito, ó, ele vai pegar só os aparelhos ímpares, tá vendo? Se eu pegar os even, vou pegar só os aparelhos pares da minha seleção. Se eu pegar aqui, por exemplo, 1 de 3, ó, 1 a cada 3, tá vendo? Ó? Só o primeiro de cada grupo de 3. E assim por diante. Aí vocês vão testando, ó, 2 de 3, ó. O segundo de um grupo de 3, entendeu? Então você tem os intervalos aí que você consegue fazer. Eu particularmente, acho que eu nunca fiz um efeito valendo mesmo, a não ser em curso, mas na vida real eu nunca fiz um efeito com intervalo. Nunca tive a necessidade. Eu sempre acabo eu mesmo criando os grupos que a gente vai aprender aqui para frente, né? Então, beleza. Continuando, aqui nós temos os atributos. O atributo é o seguinte, ó. Eu fiz um efeito de dimmer. Vamos supor que eu quisesse mudar para um efeito de color. Eu poderia mudar aqui o efeito. Ele passaria a ser um efeito de cor. Lógico que teria que configurar outras coisas para funcionar direito. Mas aqui a gente ainda tem a possibilidade de trocar o atributo. O modo absoluto e o modo relativo. Para eu poder dar exemplo de relativo e absoluto, eu preciso explicar umas outras coisas. Então a gente vai pular um pouquinho o relativo e o absoluto aqui, certo? A forma, certo? A gente vai mudar a característica do efeito. Está aqui, ó. A gente tem formas pré-definidas. Eu não vou ensinar nesse curso aqui, mas a gente consegue criar nossa própria forma, mas a mesa já te dá uma quantidade de formas, certo? Ó, você tem stomp, que é para parar, release, que é para liberar, e tem aqui as formas que você tem já pré-definida. A gente normalmente ela vem com essa sim, que é a forma mais básica que tem para fazer efeito. Daí você pode ir mudando, tá vendo? O que seria uma forma? Eu vou tentar explicar da seguinte maneira. Vamos supor que você tem um aparelho, tá vendo? Quando você coloca a forma assim, ele vai começar com 50% a lâmpada. Ó. Ele vai vindo subindo devagarinho até 100%. Quando chegar em 100%, ele vem apagando. Daí ele vem subindo. Ó. Pode ver que ela termina no 50%. Então, isso daqui é a característica da forma que vai acender a lâmpada. Aqui, por exemplo, ó, ela vai vindo devagarinho, vai apagando. Quando apaga, ela sobe, vai acendendo. Ó. Aqui no PW4, por exemplo, ó, ela acende rápido, fica um pouquinho aceso e apaga rápido. Ó. O Chase é a mesma coisa. Ó. Ela acende rápido, fica um pouco, apaga rápido. Tá vendo? Ó? O Plus, ela vai acendendo e apaga de uma vez quando acende. Aqui no Ramp Minus, ela vem apagando e acende de uma vez. Aqui, ó, ela acende e apaga, sabe, ó. Ela vem, sabe, tipo assim, linear e desce linear, ó. Tá vendo? Aqui já o bump já muda o tipo da curva. Aqui, ó, aqui ela vem acendendo, apaga e fica um tempo apagada.
Daí quando chegar aqui ela vai repetir a cena. Que daí vai repetindo, tá vendo? Ó? Essa daqui ó, ele tá apagado, acende, fica um tempo aceso e apaga. Vamos mudar, por exemplo, aqui pro Chase, ó. Ó como o efeito vai mudar. Tá vendo, ó? O efeito ele já mudou. Quando você tava em sim, ó. Opa. Ó. O efeito era dessa forma. Quando você mudou para Chase, ó. O efeito já ficou diferenciado, ó. Quando você muda para PW4, certo? Quando você muda para Ramp Plus, ó. Então você tem aí a diferença da curva, da forma que você quer que acenda e apague seu aparelho, certo? Ó, lá no 3D você consegue ver também, ó. Esqueci até de mostrar o 3D, ó. Vamos pegar para o sim, ó. Ó. O cosseno, ó. Você vai mudando a forma que seu efeito trabalha, certo? O rate e o tempo, eles estão associados, ó. Se eu dobrar o tempo, ó, eu dobrei o rate. Se eu diminuir o rate no meio, você dobrou o speed. Então a gente tem um tipo de medição de tempo, que eu não vou entrar aqui também na aula avançada de explicar direitinho o que é, mas você tem o rate, a forma de você trabalhar em rate, e você tem a forma de trabalhar em BPM, tá vendo? Ó? Batida por minuto. Speed grupo, você por aqui você consegue escolher uma velocidade de master, certo? E você colocar um botão, associar um botão e você controlar essa velocidade por botão. Isso daqui também não vai entrar nesse curso, mas eu tenho lá no curso nosso completo como você faz isso, beleza? Direção, você consegue mudar a direção do seu efeito, ó. O bounce, você faz ele ir para um lado e voltar, tá vendo? Você consegue ver melhor o bounce numa curva mais dura, ó. Tem o bounce começando pelo outro lado. Então você tem direção para um lado, direção para o outro, certo? Agora o que eu vou mostrar aqui para vocês é muito importante. Low value e high value, eles trabalham junto. É o menor valor que tem que chegar na curva e o maior valor que tem que chegar dentro da curva. Ou seja, quando o seu aparelho estiver dentro da curva, no ponto mais baixo da curva, qual é o valor? Ou seja, aqui é o zero da curva, mas você define aqui qual que é o zero do seu aparelho, qual que é o ponto mais baixo do seu aparelho e qual é o ponto mais alto. Vamos supor que eu coloque aqui 50%, ó. Ó, tá vendo? Ó? Os aparelhos estão passando, tá vendo? Ó? Vou colocar 10% para a gente ter uma visão melhor. Ó, tá vendo? Ó? Os aparelhos vão de 10 a 100, certo? De 10 a 100. Então o ponto mais baixo da curva é o 10. Então você consegue definir qual que é o menor valor e qual que é o maior valor. Você utilizar o low value, high value, ele é muito importante para você fazer efeito de cor, ó. Vou chamar os aparelhos aqui, ó. Deixa eu já deixar eles abertos, né? Vou vir aqui, ó. Vou colocar cor, ó. Daí, como é disco de cor, ele vai ficar doido, tá vendo? Mas ele já tá funcionando. Deixa eu olhar aqui para vocês, ó. Se eu chamar o aparelho aqui, ó. Se eu vir em cor, ó. O vermelho é 2.2, tá vendo? Então, se eu vir aqui no efeito, colocar aqui 0 e no high 2.2, ó, eu tenho de branco para vermelho, tá vendo?
Então a gente consegue aí estar escolhendo qual que é o valor mínimo, qual é o valor máximo. Se eu mudar uma curva aqui, ó, tá vendo, ó? Vai passando o vermelho dentro do branco. Daí, no caso, esse low value e o high value ele tem uma vantagem e é muito importante você usar, que é você criar o preset. Em vez de você descobrir qual que é a porcentagem do vermelho, você vem aqui e coloca o vermelho e mesmo que o zero seja branco, é bom você já deixar o white aqui, certo? Deixar via preset. Porque vamos supor que você trocasse atualizasse esses presets, atualizava seu efeito também. Por exemplo, ó, se eu chamar os aparelhos aqui, ó, vir no orange, tá vendo? E gravar o orange no lugar do vermelho, ó, ele muda o efeito para orange. Lembrando que na vida real você tem a passagem das cores. Então é legal você fazer cor lado a lado, entendeu? Se você fizer cor que não é lado a lado, às vezes fica estranho o efeito. A não ser que você queira que dê aquela impressão de passagem de cor. Então vamos voltar aqui, vamos continuar, certo? Agora a gente tem aqui o fase. Fase, para eu explicar fase, eu vou abrir aqui para vocês meu CorelDRAW. Para tentar explicar a fase é o seguinte, quando você faz a fase sem mexer por fábrica, ele vem distribuído de 0 a 360. Isso quer dizer o quê? Que o seu aparelho ele vai pegar a sua curva de 360. Como você tem 4 aparelhos, nesse exemplo aqui eu estou colocando 4 aparelhos, ele vai dividir sua curva em 4. Então ele vai colocar o primeiro aparelho no 0, o segundo aparelho no 90, o terceiro aparelho no 180 e o quarto aparelho no 270. Concorda que quando esse aparelho aqui subir, que ele chegar no 360, esse vai estar chegado no 180, então eles vão estar sempre com essa distância aqui. Então eles vão estar trabalhando com uma distância simétrica de 0 a 360 dividido pelo número de aparelho, entendeu? Então ele vai estar trabalhando na curva. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu apagar isso daqui, ó. Se eu pegar 4 aparelhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Vou fazer essa curva aqui sim. Deixa eu abaixar para 10 a velocidade, ó. E vou ligar nosso efeito, ó. Concorda? Ó, quando o primeiro estiver aceso, ó, o último está apagando. Ele está sempre ao contrário, porque eles estão trabalhando em cima dessa curva, certo? Se eu mudo para essa curva aqui, ó, se eu mudo para a curva ramp, ó, que é essa outra curva que eu fiz aqui do lado, tá vendo, ó? Ó. Eles estão trabalhando dessa forma aqui. Estão distribuídos por igual na curva toda. Então, eles estão passando na curva por igual, certo? Eles estão passando na curva por igual. Se eu pegar e mudar a fase, vamos supor que eu pegue essa fase aqui, ó, em vez de 0 a 360, eu faço de 0 para o 180, certo? Ó, mudei minha fase de 0 a 380. O que quer dizer que eu fiz? Eu peguei e encurtei essa fase. Ou seja, eu peguei esse aparelho aqui, ó, e coloquei ele aqui, coloquei esse aparelho aqui e esse aparelho aqui. Então agora eu vou trabalhar com os aparelhos com uma diferença menor entre eles, tá vendo? Ó? Eles vão passar pela fase completa, porém mais agrupado, certo? Então eu vou ter uma diferenciação
na forma que nosso efeito vai trabalhar, certo? Então, isso mais ou menos que é você trabalhar com fase. Vamos supor que eu pegue aqui, ó. Vou pegar esses aparelhos, vou deixar até a velocidade maior aqui, ó. Ó. Em vez de fazer a fase de 0 a 180, eu vou deixar a fase só 180, ó. Ó o que vai acontecer. Os aparelhos vão trabalhar tudo junto. Eles estão trabalhando todos no mesmo lugar, entendeu? Eles estão andando todos juntos. Então você criou uma fase só. Então o aparelho ele está funcionando, ele está passando na fase, só que eles estão partindo todos do mesmo ponto. Então essa distribuição da fase é da onde você começa o efeito, da onde você parte o efeito, entendeu? Por isso que você vai ter essa diferenciação da fase, certo? O edit já é uma coisa mais avançada, eu vou explicar mais ou menos por cima aqui, mas o edit é você diminuir o tamanho do seu gráfico, o tamanho da sua fase. Aqui, ó. Deixa eu vir por aqui o edit, ó. Conforme você vai diminuindo o edit, você vai diminuindo o tamanho da sua fase, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Você vai diminuindo o tamanho. Depois vai ter uma parte que ele fica desconsiderado, ó. Ele terminou no teto, ele vai terminar uma parte no teto. Tá vendo, ó? Então, se eu pegar essa fase aqui, ó, o Ramp Plus, colocar um edit de 50, ó. Ó, ó, ele sobe, fica um pouco aceso, sobe, fica um pouco aceso. Você apertou a curva e você deixou o final dele, ó, aqui, ó, mesma coisa, tá vendo, ó? Ó lá no gráfico. Se eu pegar o edit aqui e colocar 50%, ó, eu apertei a curva e aonde a curva terminou, ele fica o resto fixo naquele valor, ó. Deixa eu pegar e colocar ele na fase, voltar para uma fase normal de 0 a 360, ó. Ele passa e fica um tempo parado, ó. Ele faz o efeito e fica um tempo parado. Lembrando que essas coisas avançadas, vocês vão aprender melhor no nosso curso avançado, tá vendo? Mas só para vocês entenderem. Lembrando que a diferença está no fase, é você distribuir dentro do ponto inicial da fase, e o edit é para você diminuir o tamanho do efeito, certo? O tamanho da sua curva. Você consegue diminuir aí o tamanho dessa curva, que vai também ter associação ao tempo que você está fazendo efeito, entendeu? O ataque, o decay, ele não funciona para todas as curvas. Tem algumas curvas, por exemplo, essa curva aqui, tá vendo, ó? Que vai ter ataque e decay. Aqui você consegue ver melhor o ataque e decay, tá vendo, ó? Conforme você mexe no ataque e no decay, você consegue mexer na forma que vai desligar o seu efeito, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Você pode deixar mais suave ou mais hard, entendeu? Acender mais forte, acender mais rápido. Lembrando que essa aqui é uma linha de tempo, entendeu? Então você pode deixar, ó, ele vai acender super rápido, vai ficar aceso e vai desligar mais suave, um pouco mais suave, né? Aqui você pode deixar bem hard, ó. Ó, aqui ele vai ligar de uma vez, apagar de uma vez. Então você consegue no ataque e no decay também configurar a forma que você quer que seu efeito acenda. Lembrando que
Eu estou só dando uma explicação por cima aqui para vocês estarem entendendo o que vocês podem fazer no efeito de vocês, mas isso tudo faz parte do curso avançado, beleza? Para a próxima aula, eu vou deixar os 3 principais, que é o que a gente mais vai usar, que é o grupo, o bloco e o wing, beleza? Então, obrigado por quem assistiu até aqui. Lembrando que se você quiser fazer parte do curso avançado, você pode estar me ligando, entrando para a nossa área VIP e estar fazendo o curso com a gente. Daí, no curso avançado, a gente vai falando de tudo. Vai falando de efeito, vai falando de criação, de programação, timecode, tudo que você precisa aí para se tornar um profissional na mesa, beleza? Então é isso aí. Obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima.